Só em alguns minutinhos nós já vamos começar, então só dá uma tolerância aí para o povo. Mais uns 2, 3 minutos de tolerância e a gente já começa. Beleza? Só espera, daqui a pouco a gente volta. Bom dia a todos. Só esperando um pouquinho mais, alguns minutos, para que o povo chegue, para que a gente comece, dando aí os minutos de tolerância, né? Para que aí dê a chance de todos começarem juntos, todos fazerem. Mais 1 ou 2 minutinhos a gente já começa e a gente faz a nossa aula mesmo com os que estão aqui, tá bom? Aguardem, daqui a pouco nós começamos. Mais um minutinho, que já é 9:04, 9:05 a gente começa. Só um aviso aí, antes de começar. Muitos alunos ontem, por questão de internet ou por questão de, não sei, as questões são variadas, perderam
o horário da prova, perderam a chance de fazer a prova. Então, se você está nesse grupo, se não conseguiu fazer a prova, porque muitos lugares na cidade onde caiu a internet ficou tempão sem. Se você não conseguiu, fale comigo no privado. Eu ontem mandei uns recados para as pessoas para falar comigo. Estou esperando ainda. Tem uns que já vieram, já falaram, já resolveram, nós decidimos. Mas tem uns que já estão encaminhados. Agora, se você está nesse grupo, se você precisa, venha falar comigo. Me manda uma mensagem que a gente resolve esse problema aí. Beleza? Bom, já deu a hora aí. Vamos começar. E aí, só um minutinho. Aguenta. Bom, tudo certo agora, tudo tranquilo. Como eu disse, essa aula de revisão para a prova, vocês têm prova amanhã. Amanhã vocês farão a prova de inglês e essa, por sorte, vocês têm uma prova muito, muito fácil. Ela é uma estrutura que ela é muito tranquila, ela é muito repetitiva, ela é muito simples. Essa aula, como vocês sabem, está sendo gravada. Ela vai ser postada no canal, mas ela não vai ficar aberta. Ela vai ficar listada. Quer dizer que só quem tem o link vai conseguir acessar. Eu boto o link lá no grupo de vocês, eu mando o link. Aí vocês acessem, ou passem para alguém, não sei, passem para os colegas, não sei, aí é com vocês. Mas ela não vai ficar aberta ao público, vai ficar listada, beleza? Mas tem um vídeo lá que está aberto e aí todo mundo pode fazer. Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a minha tela e aí com esse compartilhar... Deixa eu só fechando aqui, tal, chat, Zoom, essas coisas tudo. Compartilhar minha tela com os meus trabalhos e aí depois a gente vai no final e voltamos para discutir. Como eu disse a vocês, vai ser uma prova muito simples, muito tranquila, porque o use to é uma expressão muito fácil. Se você pensar em português, é o pretérito imperfeito, que quer dizer que algo acontecia no passado com frequência, mas não acontece mais. Pensa aí em português. Eu andava de bicicleta. Eu viajava muito. Então, esse ava, viajava, andava, comia, bebia, cantava. Isso é o pretérito imperfeito. Quer dizer que é uma coisa que acontecia repetidamente no passado, repetidamente, não acontece mais. Era uma rotina. Pode ser que acabou ou não, mas em inglês é essa expressão, use to. Use to é exatamente a mesma coisa. É isso aí que eu estou falando, é o pretérito imperfeito. Mas, para melhorar ainda mais, você pode pensar no use to como uma expressão. Costumava a. Em português também dá certo. Por exemplo, eu costumava a viajar. Eu costumava a correr. Eu costumava a cantar. Eu costumava a qualquer coisa. Então, se eu transformar a expressão use to nessa expressão em português, costumava a, pronto, resolveu o problema. Porque ela também indica algo que fazia repetidamente no passado e não faz mais. Isso é a prova de vocês, o use to, somente. Mas aí é claro que tem positivo, negativo e interrogativo. Então, vamos lá. Então, veja o que eu disse, ó. Pretérito imperfeito, expressão use to. Ações que aconteceram no passado repetidamente. Ok? E aí, no positivo, ela é só isso aqui. Ela não tem mais nada, não acrescenta mais nada, não tem como eu usar mais nada. Use to junto com o verbo. E o melhor ainda, o verbo não tem mudança nenhuma. Se eu fosse traduzir essa frase aqui, eu podia dizer que eu nadava. Ou eu costumava a nadar. Pronto, acabou. Olha a próxima, B. Ela costumava a viajar sozinha. Ou ela viajava sozinha.
O bom disso é que o use to, ele não transforma o verbo em nada. Ele deixa o verbo exatamente como o verbo está. Ele não acrescenta, ele não corta, ele não diminui nada. Ele apenas acompanha o verbo e nada mais. Se eu usar em português também, ó, eu costumava a caminhar, costumava a correr. Não tem como eu conjugar o verbo. Costumava a corria. Não dá. Então, costumava a correr. Tá vendo? Até em português ele também acompanha o verbo. Então, o positivo se resume apenas, somente, unicamente, exclusivamente a used to, acompanhando um verbo de ação. Porque eu preciso da ação da frase. Ela costumava a o quê? Eu preciso de uma ação. Costumava correr, costumava viajar, costumava cozinhar, costumava não sei o quê. Então, used to acompanha o verbo. Negativo é a mesma regra, só que agora eu tenho o didn't. E, por favor, preste atenção nisso. Quando eu uso didn't, o verbo não pode ter o ed. No positivo, used to. No negativo, didn't use to. Porque o didn't faz cair, o didn't faz perder o ed. Ok? Então, she didn't use to visit me. They didn't use to cook. Deixa eu fazer aqui um quadrinho aqui também. Didn't use to cook. Tal qual a positiva, a negativa também não transforma o verbo. O verbo fica exatamente igual. Então, tanto na negativa quanto na positiva, o use to ou o didn't use to, ele acompanha o verbo. Ele não muda verbo, não conjuga verbo, apenas acompanha. Beleza? Então, positivo, used to, com verbo. Negativo, didn't use to, com verbo. E na pergunta, na interrogativa, bem similar. Só que agora o did vai antes do sujeito. Did she use to? Ok? A, B. Did you use to? Se fosse traduzir aqui, a pergunta primeira é: ele dirigia? Ou ele costumava dirigir? Mesma coisa. A, B. Você ia trabalhar às sextas? Ou você trabalhava às sextas? Você costumava trabalhar às sextas-feiras? Tá vendo? Então, outra coisa boa também, que na pergunta não muda verbo, nunca, jamais. Então, o verbo, ele apenas acompanha todos os use to. Só perdi o mouse aqui, achei. Porque o mal aqui, está aqui. Olha aqui, ó. Work não mudou. Drive não mudou. Nenhum verbo foi modificado. Nem no positivo, nem no negativo, nem na pergunta, na interrogativa. Os verbos não mudam nunca. O use to não conjuga verbo nenhum. Ele apenas acompanha. Lembrando novamente, se eu estou falando positivo, expressão used to, com verbo. Negativo, didn't use to, com verbo. E a pergunta, eu coloco o you entre o did e o use, que eu preciso de um sujeito. Aí o sujeito pode ser qualquer pessoa. Did you use to work? Eu podia colocar did she, did they, did I, did we, did he, não importa. Porque vai ser a mesma regra para todo mundo. Did, sujeito, use to, acompanhado do verbo. Então, regras gerais, para ir para o próximo. Use to é uma expressão que diz que é a coisa que fazia anteriormente. Costumava a. Ela nunca vai modificar o verbo. Não importa se ela é positiva, negativa ou interrogativa. Nunca modifica o verbo, só acompanha o verbo.
Positivo tem used, com D. Negativo é didn't, não tem o used, tem use. E a pergunta tem did e também use, não tem used. Tá bom? Isso é positivo, negativo, interrogativo da regra. Acabou. Deixa eu só limpar essa tela aqui, pronto. Agora vejam isso. Pode ser que na prova de vocês venha desse jeito. E aqui embaixo aqui eu tenho 4 ou 5 opções. Mas se você está vendo o verbo aqui, você sabe... Volta que não pode dar resposta. Você sabe que é uma pergunta. Se é uma pergunta, é did you use to like? Porque tem que acompanhar o verbo, olha lá. Ó. Did you use to like? Eu tenho o did, o sujeito, a expressão e o verbo. Olha essa, positiva. E está indicando aqui que é negativa. Se é negativa, logo eu tenho didn't use to e esse verbo que é o listen. Olha como fica. Didn't use to listen. Não tem used. Não tem used. A outra, agora é positiva. Se é positiva, é used to e o verbo go. Só isso. Used to go. Tá lá, ó. Used to go. A próxima também é positiva. Logo vai ser similar à de cima. Só vai mudar o verbo. Used to go, used to live. Tá aí, ó. Used to live. Tá vendo? Esta, negativa. Se é negativa, é similar a número 2. I didn't use to e o verbo like. Então lá, I didn't use to like. Próxima. É pergunta novamente. Se é pergunta, é similar a número 1. Então vai ser did, nesse caso aqui é a pessoa, é you também, a mesma pessoa. Did you use to e o verbo have. Did you use to have long hair? Você tinha cabelos longos? Ok? A próxima, positiva. Se é positiva, é similar a 3, é similar a 4. She used to e o verbo be. She used to be. Simples assim. Essa aqui também é positiva. Só mudou o verbo be para o verbo go. I used to go. Tá aí, ó. I used to go. Não mudou, só acompanhou a expressão. Essa também, ó, positiva. Robert used to play. Tá lá, ó. Robert used to play in a band. E esta última também é positiva. I used to hurt my arms. Used to com a expressão com o verbo. Acabou. É essa a estrutura. Tá vendo? Então tá aí, ó. Com todas as respostas que fizemos. Tudo tranquilamente, bem simples, bem tranquilo. E aí eu coloquei isso aqui para mostrar a vocês que não importa a pessoa. Tá aqui, ó. I, you, he, she, it, we, you, they. Todas as pessoas todos os sujeitos. Não importa se é singular, se é plural, nada. Se eu estou falando de expressões, todas elas vão ter aqui a mesma coisa. Vamos usar só positiva para a gente fazer aqui, ó, por exemplo. I, vou colocar tudo maiúsculo, didn't use to play. Negativa. Se fosse positiva, essa é a negativa. Então, presta atenção. Deixa eu só limpar novamente. Uma positiva. I used to play. Simples assim, ó. Used to play. Aqui embaixo. Used to eat. Olha aí, ó. Used to eat. Essa aqui são quantas? Vou já escrever negativa. He didn't use to swim. Tá aí, ó. Didn't use to swim. Essa também negativa. Didn't use to spend. Tá aí, ó. Todas. Positive use to, negativa. Didn't use to.
Se fosse pergunta, eu colocaria antes aqui. Vou até fazer essa pergunta. Did it use to sleep? Opa, peraí. Pronto. Sleep. É claro que aí teria aqui na frente também um ponto de interrogação. Se fosse pergunta, ó, did it use to... O to, faltou o to aqui, Valse. To sleep. Mas como ela não era para ser pergunta, era só um exemplo. Então, vamos tirar. Colocar I use it to sleep. Tá aí, ó. Outra. We use it to run. Negativa novamente. Didn't use to visit. E outra negativa. Didn't use to sing. Então, é muito estrutural, é muito repetitivo. O inglês é bom, diz que ele não tem muita exceção à regra. É aquilo e pronto. Então, se for positivo, é apenas, somente use to mais o verbo. Positivo, não pense. Use to e o verbo. Se for negativo, didn't use to mais o verbo. O verbo não muda nunca, mas precisa acompanhar. E se for pergunta, o did vai antes da pessoa, o use to e o verbo. Só isso. Essa será a prova de vocês. E mesmo assim, se vocês tiverem problemas, tiverem esquecimento, corre no canal, lá tem um vídeo explicando sobre isso. E aqui a aula tem 30, 40 minutos, isso é tranquilo. Mas lá no canal o vídeo tem 5 minutos. Então você corre lá no canal, vê o vídeo, 5 minutos, referência, tá lá, ó, marcadinho. Use to vai ser a prova de vocês. E aí você tira a sua dúvida. Porque amanhã é prova, mas vocês sabem que é sem consulta. Então, tenha certeza, vá fazer a prova com segurança, porque está muito fácil, está bem tranquilo. Essa prova de vocês é uma das mais fáceis. É só esse use to tranquilamente. Beleza? Eu vou descompartilhar a minha tela. Aqui, voltei. Aqui agora. Eu posso desmutar vocês, beleza? E agora está aberto para perguntas, para dúvidas. Quem quiser fazer pergunta, pergunta aí. E aí, tira suas dúvidas, se acaso tenham. Enquanto não tiver, eu vou falando. Quando tiver, levanta a mão, aparece aí, beleza. Bom, lembrando, repetindo. Amanhã a prova, vocês têm apenas o use to no inglês para fazer a prova, bem tranquilo. Positiva, negativa, interrogativa. Cuidado, porque é questão de atenção. Você sabe a regra, mas na hora pode confundir. Eu vou colocar, porque são opções para você marcar. Por exemplo, apareceu aqui agora a Anne. Anne, aí espacinho em branco, futebol. Então, a Anne, blá, 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 futebol. E embaixo tem use to play com used ou use, ou didn't used. Então, vai ter opções bem parecidas. Você tem que prestar atenção, porque eu posso misturar positiva, negativa e interrogativa com alguns erros. Com pequenos erros para você perceber a regra. Eu posso colocar uma positiva, por exemplo, use to. E você sabe que na positiva tem que ter used, tem que ter o D no final. Então pode ter as pegadinhas. Uma negativa, eu posso colocar a negativa com didn't e o used com ed. Tá vendo as malandragens? Então cuidado, porque a regra tem que ser clara. Ou eu posso fazer uma pergunta com did you used também. E aí, ó, não pode, porque não existe. Se é negativa ou se é pergunta, o D se perde. Só tem D na positiva. Ou eu posso fazer uma frase e esquecer o to. Presta atenção nisso, ó. Deixa eu pegar o nome aqui em cima. A Giovana. A Giovana Azevedo, tá lá. Giovana used go to school.
E aí eu coloquei embaixo lá todas elas. Aí você fala, e agora? A pergunta certa. Não tá. Porque tem que ser Giovanna used to go to school. Então, são essas pequenas coisas que pode interferir no resultado da prova. Tem que ter, no positivo, used to, no negativo, didn't use to, e na pergunta, did use to. Essas três coisas, ou duas coisas, não pode perder. Porque se perder um pedacinho, já está errado. É igual você ter problema de nervo. Todo mundo entende, mas todo mundo sabe que está errado. Então, cuidado, beleza? Perguntas? Outra coisa, tem gente que me deve atividades do Eclesse. Pelo amor de Deus. Está fechando o semestre. Fechou o semestre, não recebe mais, vai ficar com nota baixa, gente. Imagina vocês irem para recuperação por atividade. Façam atividade, pelo amor de Deus. Coloquem os estudos em dia. Não deixem acumular. Beleza? Bom, fácil, de boa. Se não tem pergunta, vocês estão livres. Tenham um bom dia, já estão liberados. Eu continuo aqui. Quem quiser fazer pergunta, ainda estou por aqui. Mas se não, tchau, boa prova, bom dia, até mais.